palavra diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui Deus, através do apóstolo Paulo, não está dizendo que algumas coisas cooperam. Todas as coisas, até mesmo aquilo que é negativo, até mesmo aquelas muralhas que muitas vezes se levantam, porque a nossa vida ela é conduzida por montes e por vales, e nós devemos ter esse entendimento, porque se a gente muitas vezes não está bem em uma área da vida, a gente acaba ficando triste com as 3 áreas, porque uma só está com saldo negativo. Pode ser a família, pode ser uma enfermidade, pode ser a área material, pode ser até mesmo a área espiritual. Falei de Isaac, falei de Elias a semana passada, e entenda que todos os homens e os heróis da fé, eles viveram por desafios, eles viveram momentos positivos na vida deles, mas o principal, eu acho que é 1 Coríntios 15, 58, que nenhum deles desistiu em momento algum. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, firmeza no propósito, firmeza na dependência de Deus, firmeza no amor a Deus, seja inabalável, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo aquilo que você está praticando em obediência à palavra de Deus, o resultado ele retorna divinamente para você. A palavra de Deus ela é divina. Hebreus 4:12 fala que ela faz uma separação. Olha esse texto. Porque a palavra de Deus ela é viva. Olha só esse texto. Ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Porque o Espírito de Deus, ele faz uma conexão com o meu espírito. Você que está aqui nessa noite, o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai trazer uma conexão com o seu espírito. E a nossa alma, ela é considerada uma criança que nós temos dentro de nós. E as crianças, você que é pai, você que é mãe, você sabe que elas gostam muito de tomar as suas decisões. E muitas vezes, a nossa mente quer uma coisa e a nossa alma quer outra. E aí, como eu vou vencer esse desafio dentro de mim? O meu espírito, ele precisa estar vivificado. Ele precisa estar bem abastecido. É igual quem anda com um carro, não vai andar com um carro sempre na reserva, porque uma hora dessa vai ficar empenhado. Nós precisamos ter esse combustível dentro de nós, para que você possa conquistar tudo aquilo que Deus tem para você como promessa. E Deus tem muitas coisas para você. Não importa como você chegou aqui, importa é o seu amor a Deus. Eu acho que é João 15:7, a palavra fala que tem uma promessa aqui, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Aqui existe uma junção entre você e Deus. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está aqui a promessa. Se você continuar independente daquilo que você já está vivendo até o mês de março, ainda mandei algumas mensagens para algumas pessoas convidando nessa noite, porque março já chegou aí. E Deus sempre, independente, para cada dia do ano, tem 365 palavras na Bíblia de não temas. Isso quer dizer que Deus está com você e comigo todos os dias da nossa vida, de cada ano. Ele está nos observando. E a palavra que Deus me deu para trazer para você nessa noite é pão quente. Foi às 18 horas que eu recebi essa palavra. E o título da palavra é a conquista pela coragem. Para nós conquistarmos, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui querem conquistar algo, e já conquistaram algo,
E algumas pessoas perderam algo na sua trajetória da vida. Eu lembro quando eu cheguei, há 11 anos atrás, Deus me deu, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, que é a primeira experiência que eu tive com Deus. Deus falou comigo dessa forma: meu filho, aquilo que foi te tirado, vai ser te devolvido. Na nossa caminhada, na nossa vida terrena, Deus permite algumas perdas, para que a gente volte para Ele, para que Ele possa continuar assistindo a gente e devolvendo o melhor para a gente. Amém? Então, se você chegou aqui nessa noite e a palavra já está falando com você, o título, o que Deus quer dizer para você, se você se posicionar no ano de 2022, Deus tem uma promessa para mim e para você, que pode ser o melhor ano da igreja. Isso depende de cada um de nós. A igreja somos nós. A igreja é uma organização que tem um organismo, onde que eu e você fizemos parte desse corpo, que é o corpo de Cristo. E uma das grandes características de Josué é a coragem. Vou falar de Josué nessa noite. Josué era um homem de coragem. E se nós olharmos na trajetória de fé dos homens e mulheres da Bíblia, eles tiveram que ter coragem para conquistar tudo aquilo que eles conquistaram. Pastor Cássio sempre fala: deixa o nosso medo morrer de fome para nós alimentar a nossa fé. Nós temos que alimentar a nossa fé para deixar o nosso medo diminuir. Por que muitas vezes as pessoas não conquistam? Porque elas desistem. Porque elas desistem do amor a Deus, que deve estar acima de tudo. Eu acho que é Mateus 24:12. Eu não peguei esse texto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Preste atenção em algo nessa noite. O inimigo espiritual que nós temos, ele tem paciência e ele não desiste de tentar distrair cada um de nós, para que a gente não veja aquilo que Deus tem para nós. Apocalipse 2:2, na igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, tanto o seu serviço, o seu labor, o seu serviço, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Uma pessoa do bem, uma pessoa que serve, é perseverante, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas olha aqui o que Deus está falando para nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é a essência. Entender que a gente precisa de Deus, a gente precisa de fé todos os dias. Não é eu vir à igreja somente, eu preciso de fé lá no meu casamento. Eu preciso de fé lá no meu trabalho. Eu preciso de fé lá no desafio que vai aparecer, que a gente ainda não conhece. Então, para a gente conquistar, a gente vai precisar de fé. Porque senão você pode desistir na sua trajetória de vida terrena, daquilo que você sonhou. Jó, em momento algum, ele desistiu, ele ficou triste, ele ficou chateado. Jó tinha perdido perdas que nós aqui não perdemos, a maioria. Tinha perdido a sua saúde, tinha perdido seus filhos, suas filhas, tinha perdido toda a sua área material. E a esposa dele ainda ficava do lado dele, ainda murmurando e reclamando para ele abandonar a Deus. E Jó simplesmente fala dessa forma, Jó 42:2. Olha a forma que Jó reage, olha o homem de Deus, como ele reage diante da adversidade que ele possa estar vivendo. E todos nós, nesse ano, vamos passar por batalhas ainda que virão, que a gente não conhece. E Jó não tinha visto nada de resultado diferente. Ele fala assim, ó: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga para o irmão que está do seu lado: nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Amém, gente? Você crê nisso?
Se você crê nisso, Deus vai cumprir aquilo que Ele declarou para você. Só você pode roubar aquilo que Deus tem para você. Só você pode tirar a promessa que Deus tem se você desistir. Por isso que eu disse que a nossa fé, ela é necessária para todas as áreas da vida. E não é só na igreja, a nossa fé é necessária fora da igreja todos os dias. E aí eu pergunto para você nessa noite, como está a sua fé? Como está a minha fé? Como está o seu cuidado com a sua vida espiritual? Um bebê, ele luta para nascer. Um bebê, ele já batalha para nascer desde criança. E vai ser assim a vida inteira. Para nós conquistar, nós vamos ter que se esforçar. Nós vamos ter que batalhar. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar para comer, não é assim? Aquele que não trabalhar, que não coma. Então a conquista, ela vem de esforço. Para que Deus possa cooperar na sua conquista, você vai precisar se esforçar, fazer a sua parte. Eu não sei o que você quer conquistar para 2022, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração e conhece o meu coração. E a conquista maior na sua vida vai ser sempre do jeito de Deus. Aprenda isso nessa noite. A maior conquista que você vai ter para a sua vida, para a sua história, da sua família, não vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus na sua vida. Por isso que você precisa estar alinhado, eu preciso estar alinhado ao céu, o meu coração ele tem que estar alinhado, a minha fé, ela não pode estar na reserva, porque eu posso estar ali para ver a promessa que Deus tem, igual aquele povo no deserto, e o povo foi lá e olhou, 10 espias olharam e já foram para olhar, já com um olhar negativo. Às vezes as pessoas desistem, porque já estão negativas antes de ver aquilo que Deus tem. Mas 2 olharam diferente. É bom, a terra é boa. Andar com Deus é bom, porque eles já estavam cheios de Deus. Eles não estavam com a sua fé na reserva. Eles estavam bem abastecidos. Hebreus 11:33. Olha o que fala esse texto, gente. Os quais, por meios da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Foi pelo meio do quê? Da fé. Você crê nisso? É por meio da nossa fé que vai acontecer conquistas grandes, mas vai ser do jeito de Deus e não do nosso jeito. Vai ser como Deus nos der a direção. Tudo isso é pela fé, e a fé não é algo que a gente tem para vir na igreja, porque isso não é algo religioso. A fé deve ser um hábito na minha vida e na sua. Nós vivemos em um mundo onde que as pessoas associam a fé à religião, e não é dessa forma. A fé deve ser um estilo de vida na minha vida. Eu ter um contato com Deus não pode ser só na quarta e no domingo, deve ser um estilo de vida. Eu devo andar com Deus, eu devo crer na palavra de Deus. Então a nossa fé tem que ser para viver a vida inteira, porque a palavra diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível de nós agradar a Deus. Então se você quer conquistar algo grande em 2022, deixe ser do jeito de Deus e não do seu jeito. E do jeito de Deus nós necessitamos de fé para nós ouvir a Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós precisamos de fé para tudo aquilo que a vida nos apresenta, como família, como empresário, como funcionário, como ser humano, porque nós somos seres espirituais. Aprenda isso, gente. Nós não somos seres naturais, nós somos seres espirituais. Eu e você, nós não somos daqui, nós somos seres espirituais, que nós precisamos de fé
para que a gente possa andar de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Efésios 1,18, eu acho que é esse texto. Eu gosto quando a palavra vem em cima da hora, que daí ela tem bastante texto que aparece. Efésios 1,18. Os olhos do coração, fala aqui. Iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a fé não é como um acessório, né? As mulheres que usam mais acessório, que você bota e você tira. A fé deve estar em nós todos os dias. Nós precisamos que ela esteja conosco todos os dias. Por isso que eu disse que a fé deve ser um estilo de vida. Assim como você tem um estilo de vida com a sua família, com os seus filhos, na sua empresa, a fé ela deve andar junto conosco. Porque nós, seres humanos, nós não somos seres humanos, nós temos uma experiência espiritual. Porque nós somos seres espirituais e estamos vivendo com uma experiência humana aqui. Porque desde que nós já nascemos, gente, aprenda algo. Para você mudar a sua salvação, você precisa ir para Jesus. Desde que você já nasceu, desde Adão e Eva, existe já essa essência, que se nós não nascer de novo, você não vai conseguir ver aquilo que Deus tem para você como história. E Deus tem uma história linda, e você pode chegar assim e dizer, nossa, mas isso aqui que eu estou vivendo é lindo. Eclesiastes 3:11, a palavra diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Hoje você não consegue ainda ver e identificar o seu futuro, mas para você ver o seu futuro, você vai determinar com o seu presente, com as suas práticas, para você ver os seus resultados lá na frente. Muitas vezes a gente quer ter uma ansiedade para antecipar. Ah, mas por que Deus não me deu isso ainda? Por que Deus não fez isso ainda na minha vida? Porque a gente está querendo fazer do nosso jeito. E a fé tem que ser do jeito de Deus. Como foi com Elias? Na frente de 450 profetas de Baal, foi do jeito de Deus. Deus deu a direção e Elias cumpriu. Amém, gente? Então, se você quer conquistar, seja como Josué. Josué fazia as coisas do jeito de Deus. Como Deus mostrava, Josué atendia. Números 27:18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Então até aqui não tinha se manifestado o Espírito Santo na terra ainda. E portanto o ser humano ainda não tinha o Espírito Santo em conexão com o seu espírito. Mas Josué era um homem que chamava tanto a atenção de Deus através da sua obediência, que Deus já via na vida dele o Espírito Santo. Quero dizer para você nessa noite, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir conquistar coisas grandes que Deus tem para você. Você precisa dele, porque é Deus que vai dar para você aquilo que ele tem, aquilo que é grande, aquilo que você não consegue sozinho. Josué tinha essa característica, um homem corajoso, ele não desistia. Gente, até para a salvação, você vai precisar perseverar até o fim. Mateus 24:13. Aquele que perseverar, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês têm visto as batalhas, as guerras na Ucrânia? Vocês têm visto as mães indo embora com as crianças no trem, e os pais ficando lá e nem são do exército e tem que lutar pelo país. E nós temos aqui a oportunidade de estar aqui nessa noite, com uma liberdade espiritual. E muitas vezes a gente não aproveita aquilo que Deus tem para nós, porque a gente está preocupado só com a bênção e não com o dono da bênção. Aprenda isso.
quando você se importar com aquele que tem tudo para você, você vai começar a ver o tudo na sua vida. E quando eu me importo só com os resultados, gente, Deus, Ele não gosta que a gente só venha na igreja para pedir, Ele gosta que a gente venha para agradecer. Quando você agradece aquilo que você tem, Ele abre outras portas, entenda isso? Porque a gente gosta muito de pedir, a gente só olha o que é negativo. Aquele povo, aqueles 10 espias só olharam o que era negativo. Igual aquela história que mandaram 2 pessoas para um país diferente para colocar uma firma de calçado naquele lugar, e um olhou e disse, ó, não adianta botar firma que todo mundo lá usa só chinelo. E o outro olhou, se tu botar uma firma ali tu vai ficar rico, porque lá só usa um chinelo, não tem calçado. O que a gente aprende com isso? A minha vida e a sua é determinada como eu estou olhando para ela. Como você está olhando para a sua conquista que você quer. Se você está olhando com fé para aquilo que você está buscando. Josué 24:31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam que todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Quando nós estamos, gente, debaixo da obediência, você que está aqui, casal, você que está aqui, filho, você que está aqui, homem e mulher, quando você está andando debaixo da obediência a Deus, todas as pessoas ao seu redor são beneficiadas. Todas as pessoas que estão ao seu redor vão receber aquilo que você vai receber da parte de Deus. E quando a gente está andando em desobediência a Deus, da mesma forma, todas as pessoas que estão ao nosso redor também vão receber os males, que muitas vezes a gente não entende o porquê. Se eu estou na igreja, eu estou vindo à igreja. Vir à igreja não muda a minha vida e nem a sua. O que muda a nossa vida é a forma que eu venho até aqui. Estão entendendo isso? Deuteronômio 11:26. Olha só, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus em momento algum, Ele impõe algo para o ser humano. Deus, Ele coloca diante de nós, e é a gente que escolhe, é a gente que determina. E aí o 27, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então o resultado na minha vida, diante de Deus, vem através da minha obediência. E aprenda como os pais falam com os filhos. Para um filho obedecer, não é fazer o que a gente quer, é fazer o que a gente não quer. Porque senão não é obediência. É quando Deus está dizendo para você, ó, esse caminho aqui, você não vai chegar na sua conquista. Mas se você mudar o caminho, como Deus falou para Jonas mudar, e Jonas foi desobediente, e todas as pessoas que estavam ao seu redor tinham uma tempestade em roda delas. Sabe por que os lares às vezes estão uma tempestade? Porque existe desobediência diante de Deus. E aí Deus fala com ele para ele voltar, e aí ele clama a Deus, e aí ele volta para o caminho que Deus dá a direção para ele, para ir para Nínive, e aí Deus ouve a oração dele, e ele faz aquilo que Deus pede. É dessa forma, na minha vida e na sua, a obediência vai determinar a conquista que você quer chegar para o ano de 2022. Não sei qual é a área da vida que você quer conquistar algo, não sei qual é a área da vida que você está precisando de algo, mas o que eu sei, que se você for obediente à palavra de Deus, você vai ter o retorno e o resultado dele. A vida não dá, a vida devolve para nós aquilo que sai de nós. E uma frase para você nessa noite: a coragem é a primeira das qualidades humanas que garante todas as outras. E aí eu dou um exemplo: o que adianta ser forte se você não é corajoso?
que adianta eu ser forte se eu não sou corajoso? Para tomar a decisão que eu preciso, para abrir a porta que está fechada na minha vida. Josué 12, 24. O rei de Tirza, outro, ao todo 31 reis. Josué, ele começou a vencer na cidade de Jericó, que dava 5 quilômetros do Rio Jordão, e ali as cidades eram construídas por muros, e cada cidade era governada por um rei. E Josué venceu os 31 reis, ele conquistou todas aquelas cidades, mas tudo que Deus mandava, ele fazia. Começando em Jericó, quando Deus manda para ele pegar a Arca da Aliança, ir à frente, os levitas louvando e rodeando uma muralha. Gente, isso não parece uma loucura, né, gente? E aí o que aconteceu com essa muralha? 7 vezes, de certo o pessoal que estava ali olhando, mas esse pessoal daí do povo de Israel são tudo louco, estão maluco. Quero dizer para você que tem coisa que Deus fala com você que parece que é loucura, mas se você não fizer, você não vai conquistar o que Ele está dizendo para você. Parece que é loucura para o mundo, eles não entendem, Deus trabalha de diversas formas. E aquele povo ali, Deus usou uma prostituta ali, Raabe. Deus usa quem Ele quer, até o ímpio, para abençoar a gente quando Ele manda, sabia disso? Quando Deus manda, tem um ditado que diz que até o diabo obedece. Então não importa, se você quer conquistar como Josué, se você for firme, se você não desistir, se você ser persistente, porque vai ter vales e montes, às vezes você vai estar lá em cima durante o ano, e daqui a pouco você vai estar lá embaixo. Não é assim a vida da gente? Às vezes está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Mas como você reage quando está lá embaixo? Para voltar a ficar lá em cima de novo. E aí eu quero falar 5 pontos, que são bem curtos aqui. Primeiro, nunca perca o coração de filho. Gente, nunca perca o coração de filho. O coração de filho é o que depende do pai. Josué 1:1, que fala da história de Josué, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Então, Josué, ele tinha um pai, e esse pai tinha uma identidade, porque quando fala o nome das pessoas na Bíblia, é porque eram pessoas importantes. Quando falam certo homem, não é dessa forma, não tem a importância que quando fala o nome da pessoa. Josué, ele tinha uma identidade, faz referência do pai dele, quem era. E lá em Números 14:6, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles fizeram a diferença. Vai ter pessoas do seu lado que você vai olhar e não querem conquistar mais nada porque já desistiram. E se você olhar para essas pessoas, você vai desistir também. Josué e Calebe, eles rasgaram as vestes deles e disseram, não, eu vou conquistar, porque Deus está com a gente. Você crê nisso? Amém? Porque senão o seu ano vai ser mais um ano, que vai chegar lá no final do ano, e vai estar igual, porque a gente não determina que quer conquistar, a gente quer ir atrás, e Deus está comigo, eu vou buscar a Deus, e eu vou ser obediente a Ele, e Ele vai me dar melhor do que eu estou querendo conquistar. Deus sempre vai dar melhor para você. Sempre Deus dá melhor do que aquilo que a gente quer conquistar, daquilo que a gente quer buscar. E não importa se você não teve pai, aprenda algo nessa noite. Se você não viu, se o pai faleceu cedo, seu pai biológico, você pode resolver a sua paternidade com Deus. Deus é pai, Deus está contigo, Ele está comigo, porque é Ele que tem o controle e não é nós. Você sabia disso? Quem aqui já perdeu o controle da vida alguma vez? Deus às vezes faz a gente perder o controle para mostrar que é Ele que tem o controle. Às vezes a gente acha que a gente tem o controle, mas a gente não tem o controle da vida, de nenhuma área da vida. É Deus que tem o controle. Deus espera de nós que a gente administre bem cada área da vida. Mas por que muitas vezes
As pessoas na Bíblia estavam fazendo tudo certo, e Deus permite elas perder o controle. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam fazendo nada de errado, só não se dobraram. Daniel na cova dos leões não estava fazendo nada de errado, mas Deus mostrou que o controle da vida deles era dele. Para você conquistar o que você quer conquistar, aceite Deus governar você, Ele controlar você, Ele fazer do jeito dele, e não a gente querer fazer do nosso jeito. A gente às vezes quer dar uma mãozinha para Deus. Isso aqui está difícil, vou ver se eu peço para aquela pessoa dar um jeito. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Deus trabalha em nós na dependência dEle. Se você quer conquistar como Josué, não perca o coração de filho. Não perca o amor a Deus. Porque quem é filho tem apoio do pai. O pai é o líder, Deus vai ser o seu líder, tem a presença de Deus. E aí você não vai lutar sozinho, não importa o que aparecer, você vai ter Deus com você. E para você conquistar, você vai ter lutas. Lutas vão se levantar ao seu redor para você buscar aquilo que você quer. Entenda isso. E às vezes vai ser as pessoas que você mais ama. Sabe? Às vezes os de dentro de casa. Eu acho que é Mateus 10, bota Mateus 10, 24. 10, 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então não se surpreenda quando você estiver querendo conquistar algo, alguém se levantar ao seu redor que é de perto de você. Você não se admire, e aí você vai ter que estar preparado para você não desistir, porque quando a gente está fazendo a coisa certa, as pessoas têm ciúme, as pessoas têm esse pecado da carne, essa inveja nelas. Quantos conhecem invejosos aqui? E quanto mais você se posicionar, quanto mais você ficar firme, você vai dizer assim: mostra que tanta coisa está acontecendo. É que quando você começa a andar com Deus, na presença de Deus, você começa a ver as coisas que estão ao seu redor que está errada. Tem muita coisa ao nosso redor que a luz está faltando. Quando você vem até Deus, Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, começa a brilhar ao seu redor as coisas que não estão certas. E aí essas coisas às vezes começam a incomodar, porque essas coisas são pessoas muitas vezes ao nosso redor, culturas muitas vezes ao nosso redor, que vão querer parar você de conquistar. Quando Neemias queria levantar os muros, veio o povo lá para desanimar ele. Ele estava levantando os muros com uma espada na mão e os tijolos junto. Sabe o que é isso? Então não se ofenda e não se assuste quando você estiver quase conquistando aquilo que você quer, alguém vem jogar um balde de água gelada em você. E aí você desiste. Isso aqui não tem jeito. Meu casamento não tem jeito. Não tem cura. Deus vai fazer muitos milagres aqui nessa igreja, sabia? Deus vai curar muita gente aqui nessa igreja. Porque Deus é o Deus dessa igreja. Você crê nisso? Eu tenho ouvido já testemunhos de pessoas o que Deus está fazendo. Deus está fazendo. A honra é dele. O mundo não serve para ser o nosso modelo. Então, se você foi espancado quando criança, dá amor para os seus filhos agora, não seja igual. Ainda ouvi um testemunho de um pastor, que a maioria das pessoas que receberam algo de errado da parte dos pais, se tornaram iguais, não quiseram mudar, coisas erradas, coisas que eu nem vou falar aqui, que não compete aonde que a gente quer chegar nessa noite. Então Josué, ele foi um filho e ele tinha um coração obediente. Segundo ponto, haja sempre apaixonado. Quem aqui já foi apaixonado pelo seu cônjuge ou está hoje apaixonado? Acho bom dizer, né? Quem já foi? Quem está? Quando a gente é apaixonado, você se lembra que a gente não tem sono? Hein?
não tem hora para ir embora. Essa hora vamos jantar. Claro, 1 hora, vamos lá no posto lá comer a laminuta. Apaixonado, né, pela benção. 1 hora da manhã comendo a laminuta. A gente não tem sono. A gente não cansa, não é assim? É uma coisa boa, não é? Não tem cabelo feio, não tem nada feio, é tudo lindo quando a gente está apaixonado. Até quando acorda de manhã a remela é verde. Isso é Jesus na causa. Então, haja sempre apaixonado. Números 14, 8. Olha só, Josué era apaixonado. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Josué ele não era passivo. Que você seja nesse ano de 2022 uma pessoa ativa, que tenha uma fé ativa. Tem que enfrentar realidades em frente, porque o tempo de apaixonado, como vocês já entenderam, é diferente. O tempo de apaixonado, você faz a diferença. Daqueles 12 príncipes, 10 não estavam mais apaixonados e não viram o que Deus tinha para eles. Seja apaixonado por Deus. Essa paixão que você tem pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, tenha por Deus. Porque o apaixonado ele se destaca, ele faz a diferença, ele quer fazer o melhor. O apaixonado ele faz coisas que aquele que não é apaixonado não faz. Quem aqui já deu flor? Quem ainda dá flor, levanta a mão. Quem gosta de flor? Primeira vez que eu fui conhecer a Rosângela, levei uma flor para ela, esqueci de dar, deixei dentro do carro. Esqueci da flor, que benção, né? Mas eu era apaixonado por Deus, por isso deu tudo certo. Então, só que a nossa paixão não pode ser por homens, aprenda isso. Nossa paixão não pode ser por homens. A nossa paixão não pode ser nem por dinheiro. A nossa paixão deve ser pelo Senhor. Amém? E aí você vai ver as conquistas acontecer na sua casa e você não vai fazer força, porque Deus ama, Deus está procurando pessoas apaixonadas por Ele. Pelas coisas do Senhor, você tem que ser intenso, você deve conquistar a sua fé, porque o atributo da coragem é ser apaixonado. E o terceiro ponto, viva com testemunho de integridade, gente, seja inteiro. Quando você estiver no seu trabalho, seja inteiro lá no seu trabalho, dá o melhor no seu trabalho. Quando você estiver na sua casa, seja inteiro na sua casa, dê o melhor dentro da sua casa. E quando você estiver com Deus, seja inteiro com Deus na igreja também. Amém? Não adianta, onde que eu não tenho integridade, onde que eu não sou inteiro, eu vou ficar devendo algo. Se eu não for dedicado dentro de casa, eu vou ficar devendo algo. Se eu não for dedicado com Deus, eu vou ficar devendo algo. Josué, ele era íntegro, ele era inteiro. Números 32, 12. Exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Persevere, gente. Esse ano persevere, que você vai ver conquistas, que você vai poder dizer assim, olha, desde o início foi falado que seria o melhor ano, e realmente está sendo o melhor ano na minha vida. Porque eu estou vendo conquistas com Deus, porque eu sou apaixonado por Deus. Vivemos esse tempo de falta de integridade, essa religiosidade muitas vezes na igreja. Essa religiosidade nós temos que tirar e arrancar. Josué escolheu não se contaminar, mas ser inteiro. Escolha ser inteiro, como Daniel escolheu ser inteiro de Deus, não importa quem está ao meu redor, mas eu não vou mudar os meus valores e os meus princípios. Eu não vou abandonar minha fé, porque a minha fé está em Deus. Quarto ponto e penúltimo, viva preparado espiritualmente para as batalhas. Pode estar tudo certo hoje, mas uma batalha ou outra vai ser travada ao seu redor. Pessoas, dificuldades, desafios, e você precisa estar preparado espiritualmente para essas batalhas. Josué 3:5.
Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Primeiro a santificação, depois a maravilha. João 17, a palavra fala para nós se santificar. Santificai-vos na verdade, santificar na palavra. A tua palavra é a verdade. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro daquele povo. Aquele povo não se santificou, por isso que ele não viu a maravilha que Deus tinha. Falei o exemplo lá do Caí. Quem conhece o Caí sabe que o Caí tem bastante enchente. Um certo tempo o prefeito tirou aquele pessoal todo da enchente e fez um loteamento para eles, do outro lado da faixa. Sabe o que eles fizeram? Venderam tudo e voltaram para dentro da enchente. A santificação tira de dentro da gente aquilo que dominava a gente, aquele negativismo, aquele homem passivo ou aquela mulher passiva. A santificação nos tira quando a gente se santifica na palavra de Deus. E aí Josué deixou bem claro, volta ali o texto, Josué 3:5. Primeiro eu me santifico, primeiro eu dependo de Deus, e depois eu vou ver as maravilhas. E muitas vezes a maioria quer ver primeiro as maravilhas, para depois buscar a Deus. Primeiro busque a Deus, seja íntegro com Ele. Primeiro eu me santifico, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque a palavra de Deus ela vai nos santificando, ela vai mostrando para nós, e a ordem é essa: primeiro eu me santifico, para depois conquistar amanhã. Gente, não adianta eu querer ser o mesmo diante de Deus e querer ter mais de Deus. Quanto mais eu quero de Deus, mais eu preciso estar perto de Deus. É igual quando você vê aquele avião, quando você já andou de avião, quem conhece aqui um aviãozinho de perto, e aí você chegou perto do avião, você vê o tamanho dele, quando ele está lá no céu ele é pequenininho. Quando você está mais santificado perto de Deus, você vê Deus na sua vida, você vê Deus no seu trabalho, você vê Deus no seu casamento, você vê Deus nos seus filhos, você tem alegria, porque você está perto dEle. Então família, quer ter mais resultado? Se santifique primeiro. Marido, quer mais resultado com a esposa? Se santifique primeiro. Empresário, quer ter mais resultado? Se santifique primeiro. Porque quando você se santifica, você vê as maravilhas que Deus tem para você. E você precisa crer nisso. Você crê que Deus tem coisas grandes para você conquistar? Mesmo que está uma tribulação ao seu redor, Deus é assim. Pode estar tudo uma tribulação ao redor, e de uma hora para outra, muda tudo. Muda todos os resultados. Quinto ponto e último. Nunca perca o espírito de temor. Gente, aprenda isso. Nunca perca o espírito de temor a Deus, de zelo a Deus, de reverência a Deus, da palavra de Deus. Josué 5:13. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E aí, continua o próximo. Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: um anjo, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse lugar que você está aqui nessa noite é santo. Esse lugar que você está aqui nessa noite é consagrado ao Senhor. Tenha temor quando você entrar lá no portão, porque aqui tem um Deus que é consagrado, e é um lugar consagrado por Ele, que Ele pode nessa noite mudar a sua história, se você crer. Amém? E quem não crê, não vê milagre, por causa da incredulidade. E o 16.
Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. E aí o anjo diz, nem uma coisa e nem outra. Eu estou na qualidade de comandante dos exércitos do Senhor. Quem ajudou Josué e Calebe? Vamos olhar uma coisa aqui para nós acabar por aqui, para nós pensar. Quem ajudou antes que eu falei para vocês, Josué e Calebe na cidade de Jericó? Foi essa mulher que era prostituta chamada Raabe. Ela que ajudou. E aí chega esse anjo e Josué pergunta, o Senhor é por eles ou o Senhor é por nós? O anjo diz, por nenhum dos dois. Isso é interessante, gente. Quantas vezes a gente quer trazer Deus para as nossas preferências? Deus seja comigo porque eu estou aqui. A gente quer trazer Deus para as nossas preferências. Ah, é para a minha igreja, é para a minha religião. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Até aqueles que eram considerados inimigos. O anjo não diz nada, porque Deus é amor. Porque até no meio daqueles que julgamos inimigos, Deus levanta uma prostituta para ajudar, para abrir as portas para o povo de Deus, porque Deus é Deus e Ele levanta quem Ele quiser. Sabia disso? De repente Deus vai levantar o inimigo seu para abençoar você, para você conquistar aquilo que você quer. Aquela pessoa que você jamais esperaria, Deus levanta. Porque Deus é Deus, Ele trabalha como Ele quer, Ele não entra no tamanho da nossa cabeça, porque Deus é grande. E você precisa crer nisso. Porque até ali no meio daquele momento ali, tá, mas tu veio a favor nosso ou a favor deles? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E é esse anjo que está aqui nessa noite, porque Deus não tem preferência. Deus quer o coração de cada um de nós. Amém? E se você tiver com o coração aberto, Deus tem coisas grandes para você e para sua casa. E você vai ver isso em 2022. Eu quero que um dia você testemunhe para mim isso. Que eu tenho ouvido os testemunhos do que Deus está fazendo. Deus está curando, Deus está trabalhando. Vamos ficar de pé.